Quero te atualizar também sobre Dybala, alvo do Flamengo, com negociações avançadas com outro time na América do Sul. E conta também da lesão de Arrascaeta, correndo enorme risco de ficar fora da Copa do Mundo. A arbitragem prejudicando demais a vida do Flamengo. A notícia ruim fica por conta do Arrascaeta e a gente vai falar sobre esse problema que ele sofreu. Tem também Lucas Paquetá, galera. Muita gente me perguntando se o Paquetá pode voltar no domingo contra o Vasco. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Arrascaeta dificilmente jogará a Copa do Mundo. O meio atacante do Flamengo se machucou nos primeiros minutos da partida contra o Estudiantes nessa quarta-feira na Argentina. Ele sofreu uma queda e quebrou a clavícula. Foi levado para um hospital na Argentina, voltou ao Rio de Janeiro e passa nessa quinta-feira por cirurgia. Cirurgia tem a intenção de acelerar o processo de recuperação, mas o Arrascaeta não deve estar à disposição antes de 45 a 50 dias. Na teoria, sem prazo para jogar a Copa do Mundo. Em mais ou menos 45 dias a Copa já estará começando. A única chance de o Arrasca fazer parte da seleção uruguaia é se houver um entendimento da comissão técnica da seleção uruguaia de que ele é tão importante que vale a pena levá-lo, correndo o risco de ter o Arrascaeta apenas nos últimos jogos da fase de grupos e eventualmente no mata-mata. Para o Flamengo o prejuízo já está claro e é alto. São 9 partidas de ausência até a Copa do Mundo. Ele não enfrenta o Vasco em casa, além de Independente Medellín, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Estudiantes, Palmeiras, Cusco e Curitiba. Para completar, contar que o Flamengo empatou com o Estudiantes, empate com sabor de derrota. O Flamengo sai na frente, cria oportunidades para fazer o 2-0. O gol do Flamengo foi marcado pelo Luiz Araújo em mais uma assistência do Bruno Henrique. Na etapa final, o Estudiantes empata. Há muita reclamação dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo em relação à não expulsão de um atleta do Estudiantes e todos batendo na tecla de que o Estudiantes passou dos limites em relação à agressão. Inúmeras entradas faltosas e violentas. No fim das contas, com esse resultado, ao menos o Flamengo segue na liderança do grupo, são 7 pontos conquistados contra 5 do Estudiantes, 1 do Independente Medellín. E o Cusco ainda não tem ponto. Independente Medellín e Cusco se enfrentam nessa quinta-feira. Everton, Cebolinha e Gustavo Scarpa interessam ao São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol tricolor e posso assegurar que Scarpa está descartado, mas Cebolinha interessa bastante. Deixa eu começar falando sobre o Scarpa, contrato no Galo até dezembro de 2027. Jogador de 32 anos de idade está fora dos planos do Atlético, que topa negociá-lo, mas pede algo na casa dos 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 23 milhões de reais, com o detalhe de que o Scarpa ainda ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ouvi desse dirigente do São Paulo, abre aspas, não vamos contratar o Scarpa, fecha aspas, nome descartado no Morumbi. Em relação a Cebolinha, contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, o Fla vai ter a última chance de arrecadar algum dinheiro com o atacante no meio do ano. Se não o vender, vai perder o Cebolinha de graça, com a lembrança de que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Quero contar que há no São Paulo alguém que gosta demais do Cebolinha, ele é o Rui Costa, o executivo de futebol do Tricolor. Foi o Rui quem ajudou o Grêmio a contratar o Cebolinha do Fortaleza, e foi o Rui quem cuidou do primeiro contrato profissional do Cebolinha com a camisa do Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta da ideia de contratar o Cebolinha, embora admita ser uma negociação extremamente difícil, por conta do salário bem acima de 1 milhão de reais por mês, por conta da vontade do Cebolinha acertar um contrato ainda melhor do que o atual, além dessa questão financeira. Se contratá-lo na metade do ano do Flamengo, São Paulo vai precisar desembolsar algo na casa de 3, 4 até 5 milhões de euros, dinheiro que não existe no Morumbi nesse momento. Para completar, queria perguntar se você preferiria ter Scarpa ou Cebolinha no Fla. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Flamengo deve perder Dybala para um rival sul-americano. Contei para vocês desde o fim do ano passado que existia um lobby grande dentro do Flamengo para a contratação do atacante argentino que pertence a Roma. O vínculo dele com o clube italiano se encerra em 30 de junho. E Danilo e Alexandro, 2 dos principais líderes do elenco rubro-negro, queriam muito contar com o Dybala. Eles formaram um trio bastante unido, próximo e amigo nos tempos de Juventus. Relação, inclusive, inclui as esposas,
O Dybala chegou a vir ao Rio de Janeiro para viajar com eles. Mais recentemente, meio à possibilidade de jogar no Brasil, a esposa do Dybala esteve no Rio de Janeiro, conhecendo algumas possibilidades de instalação, enfim, foi uma conversa que existiu, mas de acordo com a ESPN da Argentina, já há um princípio de acordo entre o Dybala e o Boca Juniors. Por estar livre e com o projeto de transformá-lo em ídolo do clube mais popular da Argentina, Dybala acabou se empolgando com esse projeto e avançou nas tratativas para assinar esse vínculo, um pré-contrato para que se torne jogador sem custos do Boca Juniors a partir de 1º de julho. Atleta que já viveu grandes momentos no futebol europeu, chegou a recusar proposta astronômica para se mudar para a Arábia Saudita, foi perdendo espaço, até por conta das questões físicas na Roma, mas imagino que no futebol da América do Sul ainda tenha potencial para fazer enorme sucesso. Você gostaria do Dybala no Flamengo? Seria um bom reserva do Pedro? Ou poderia atuar ao lado dele? Já uso o espaço para comentário para comentar aqui o que você pensa a respeito do assunto e qual atacante você gostaria que o Flamengo contratasse para depois da Copa do Mundo. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Estou gravando um vídeo aqui na correria, como vocês podem ver, estou até com uma roupa, entre aspas, diferente, porque daqui a pouco vou partir para... Daqui a pouco não, agora correndo, vou para o SBT, para o programa que eu faço diariamente, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui. Primeiro, o Flamengo fez um bom jogo, tá? Gostei do jogo do Flamengo na Argentina, bateu de frente com o Estudiantes, que hoje é o líder do seu grupo lá no Campeonato Argentino, é uma equipe extremamente respeitada, e o Flamengo, mesmo girando demais o elenco, uma zaga reserva, a lateral direita, Emerson Royal reserva, inclusive o Emerson Royal, na boa, a arbitragem não viu o pênalti em cima dele, até eu vi, todo mundo viu. Na lateral esquerda, Alexandro, o meio de campo novamente o Everton Araújo fazendo uma boa partida, enfim, gostei demais da atuação do Flamengo. Muita gente questionou a titularidade do Luiz Araújo e ele acabou fazendo o gol do Flamengo, foi importante. Gostei do Bruno Henrique, e a ideia do Bruno Henrique começar o jogo fez todo sentido a partir do momento que a gente viu a atuação, porque o Bruno Henrique é um jogador que ataca muito mais o espaço que propriamente o Pedro, e hoje, o jogo de ontem pedia isso contra os Estudiantes, um atacante que fizesse aquilo que o Bruno Henrique faz melhor que o Pedro, a jogada de facão, por exemplo. Gostei de Samuel Lino novamente, Samuel Lino confirmando a boa fase dele com a camisa do Flamengo, mas a arbitragem prejudicou demais o Flamengo, demais. Só para questão de números, o Flamengo fez 5 faltas durante o jogo inteiro, o Estudiantes fez 15, foi o triplo, e dessas 15 faltas eles desceram o sarrafo, bateram demais. E eu não vou ficar aqui falando de arbitragem, porque eu não sou comentarista de arbitragem, mas eu não poderia deixar de fazer essa observação, porque o Flamengo foi prejudicado. Uma arbitragem extremamente caseira. Se fosse no Maracanã, ele ia fazer o que ele fez? Acho que não. É uma arbitragem caseira, não acho que a arbitragem entre em campo para prejudicar o Flamengo, qualquer outra equipe. Só acho que foi uma arbitragem caseira, e foi isso que aconteceu. Ah, mas no jogo não prejudica. Claro que prejudica, sabe? Porque se o jogador do Estudiante tivesse sido expulso, e 2 mereciam ter sido expulsos, seria desfalque para o próximo jogo do Estudiantes, que é contra o Cusco na altitude. Para o Flamengo isso influencia também, porque se o Estudiantes não ganhar do Cusco, para o Flamengo é maravilhoso. Então, assim, prejudicou demais, mas o resultado em si foi bom. Porém, o ponto negativo da noite foi, infelizmente, a lesão que o Arrascaeta sofreu. O Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula, o próprio Flamengo divulgou isso, e eu vou trazer aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Ah, teve a expulsão do Leonardo Jardim, esqueci de mencionar isso. E sabe qual é a curiosidade? Foi a primeira expulsão na carreira do Leonardo Jardim, sendo que o Leonardo Jardim não fez nada. Nada, ele entrou em campo ali para apaziguar, entendeu? Acalmar os ânimos. E ele foi e levou o cartão vermelho. E o cara que deu uma tesoura no jogador do Flamengo continuou em campo. Absurdo. A arbitragem hoje prejudicou o Flamengo. Mas enfim, nota oficial do Flamengo sobre a Arrascaeta. O meia será submetido à cirurgia para a correção da fratura na clavícula direita nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. A equipe responsável pelo procedimento será formada pelos especialistas Márcio Schiffer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sasaki, chefe do departamento médico do Flamengo. Cara, o Márcio Schiffer, inclusive, é daqui de Niterói, é um cara especialista no assunto. Ele, inclusive, operou o Jefferson nos tempos de Botafogo. Eu lembro que foi uma lesão extremamente rara, assim, e ele foi
fez a cirurgia no Jefferson, inclusive. Um abraço pro Márcio, cara, o cara que eu sou fãzaço. Eventualmente passo por ele aqui correndo, aqui em Caraí. Gente boa demais e um profissional de primeira qualidade. Niteroense, né? Não tem jeito. Niterói, amigo. Niterói revela bons profissionais. Será que eu sou de Niterói? Mas enfim, então o Arrascaeta vai passar por essa cirurgia. E aí muita gente me pergunta, Verê, quanto tempo? Eu vou falar antes da operação, tá? Porque depende da cirurgia, tem que ver como que vai ser a cirurgia. Verê, quanto tempo? Vamos lá, eu vou pegar aqui a conversa com a pessoa do Flamengo para ler na íntegra. Perguntei quanto tempo o Arrascaeta deve ficar ausente. E me falaram assim, pode ser em 6 semanas, depende dele. Mas para você noticiar de maneira correta, de 6 a 12 semanas. A média é 8. E aí muita gente comparando com o Montoro, jogador do Botafogo que recentemente passou por esse mesmo problema que o Arrascaeta. E aí eu ouvi profissionais, vamos lá. Depende do tamanho da fratura, depende do processo de recuperação. O Montoro tem hoje 18 anos, o Arrascaeta tem 31 anos. E eu já tive 18 e eu já tive 31 anos. Hoje eu tenho 36. Embora tenha essa cara de bebê aqui. Hoje eu tô pra resenha. Mas enfim, é totalmente diferente uma pessoa de 18 anos, 31 anos no processo de recuperação. É diferente como será o método de recuperação, como os profissionais vão adotar, como o jogador vai reagir ao processo de recuperação. Então, gente, não adianta fazer comparações. O Montoro, do dia da cirurgia até o dia que ele voltou a campo, foram 41 dias. 41 dias. Fato é que, antes da Copa do Mundo, a Arrascaeta não volta. E assim, vamos lá, eu não vou ser hipócrita. Eu não estou preocupado com Copa do Mundo. Primeiro, eu não torço para o Uruguai. Segundo, quem paga o salário do Arrascaeta é o Flamengo. Eu acho que o compromisso maior tem que ser o Flamengo. O que eu lamento é, o Arrascaeta vai perder jogos extremamente importantes até a parada para a Copa do Mundo com a camisa do Flamengo. Jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, confronto direto. Libertadores, Copa do Brasil. Eu lamento a ausência dele no time do Flamengo. E repito, gente, não estou sendo... Ai, nossa, que pessoa. Ai, meu Deus, não tem empatia. Assim, cara, eu não sou uruguaio. E eu falo, como torcedor do Flamengo, por mim não iria nenhum jogador do Flamengo para a Copa do Mundo. Nenhum. Então minha preocupação não é a Copa do Mundo. Minha preocupação é o Arrascaeta voltar 100% para ajudar o Flamengo no segundo semestre. Então, assim, muita gente fala, meu Deus, perdeu, vai perder, pode perder a Copa. Eu não estou nem aí para a Copa do Mundo. Eu sou brasileiro, eu não torço para o Uruguai. Eu torço para o Flamengo e para a seleção brasileira. Se ele fosse da seleção brasileira, talvez, repito, talvez eu estaria lamentando. Eu lamento a ausência dele em jogos importantes com a camisa do Flamengo. Isso eu lamento. E para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Paquetá tem chance de voltar no domingo? Eu fiz essa pergunta a uma pessoa do Flamengo e a resposta, infelizmente, foi: não tem chance, Venê. Pode cravar porque não tem chance. E aí eu perguntei: está sendo preparado para o jogo do meio da semana que vem? Aí a pessoa respondeu: pode ser que volte, ainda não é certo. Então, Leonardo Jardim vai ter dificuldade para montar o meio de campo do Flamengo. Porque na ausência do Arrascaeta, o Paquetá pode fazer essa função e muito bem. Agora, não tendo Arrascaeta, não tendo Paquetá, quem vai fazer essa função? Luiz Araújo, nos tempos de Felipe Luiz, fazia. Eventualmente ele substituía o Arrascaeta. Carrascal? Pode ser também. Até porque o Carrascal foi contratado, vocês vão se recordar, para ser o reserva imediato do Arrascaeta. E agora? O que Leonardo Jardim fará? A gente vai ver, vai debater. Com o tempo a gente vai saber. No domingo, inclusive contra o Vasco, 4 horas da tarde, jogo no Maracanã, jogo com mais de 50 mil ingressos já emitidos, a torcida do Flamengo já esgotou tudo do setor norte. Enfim, agora partiu o SBT, tamo junto e fui!